Então, vamos lá. Primeiro texto, né, da querida Benedita Maria, Complicadores da Vida Moderna. Pouca gente conseguiu entender o porquê de tantos progressos e facilidades a encontrar a nossa sociedade no momento atual. Estranho é que quanto maior a soma de facilidades para a vida cotidiana, mais complicadas se tornam inúmeras existências no mundo. Quanto mais as máquinas são aprimoradas para ajudar a vida material, parece que menos as pessoas acham tempo para cuidar de si mesmas e das coisas mais fundamentais da sua existência. Nos embates do cotidiano, a desmedida ambição e o desculpismo se têm apresentado como descendentes do materialismo com que muita gente encara a encarnação. Deus nos deu a máquina a fim de ganharmos tempo para pensarmos e agirmos em prol do ser espiritual que todos somos, e não para nos amarrarmos mais e mais aos tesouros do metal e do barro, que teremos que deixar no mundo obrigatoriamente com o fenômeno da morte. Basicamente, se a gente for pensar 100 anos atrás, né? Dia dos Pais do ano de 1926, certamente ia ter almoço na casa das pessoas. Quanto tempo levava para fazer o almoço do Dia dos Pais em 1926? 4 horas, 6 horas? Tinha fogão, não tinha micro-ondas, não tinha iFood, né? Fogão a lenha, luz elétrica, pouca, não era todo mundo que tinha. Galinha, tinha que destroncar o pescoço, cortar, tirar a pena. Dava tempo, não era só chegar lá na Swift, né? E trazer o que a gente queria, né? Então, há muito mais tempo disponível nas tarefas que há 100 anos atrás se exigiam na vida doméstica. Tomar banho, não tinha chuveiro elétrico, né? Passar roupa, não tinha poliéster, né? E quem não tinha energia elétrica era ferro de carvão. Quer dizer, já pensou, você está passando uma camisa de linho branquinho, pulava uma fagulha de carvão, tinha que lavar de novo, passar tudo de novo. Era complicado, né? E a gente tem mais tempo hoje, porque o conforto doméstico veio com a tecnologia. A gente está usando esse tempo que não usava, não tinha disponível nas tarefas domésticas há 100 anos atrás para fazer coisas úteis para a humanidade. Não, a gente está tentando ganhar mais, acumular mais, né? Ambicionar mais. E aqui a querida Benedita Maria nos traz isso com muita clareza, né? Nesse texto, né? Que inaugura a obra aqui, o Ações Corajosas para Viver em Paz. Então, tem que ter coragem para não se deixar ir de embrulho, né? No consumismo, no usufruto, né? Complicadores da vida moderna. Agora aqui, no capítulo 12, relacionamentos sociais e atualidade. A cada dia, parece que há mais gente vivendo solidão no mundo. Quanto mais cresce o número de indivíduos ao redor de outros, a sensação que se tem é a de que se está a sós no meio da multidão. O que vem acontecendo, afinal, muitos têm sido as respostas possíveis para essa pergunta, e cada uma delas terá a sua adequação ao caso em observação. Porém, na base de tudo tem estado o egoísmo com todas as suas máscaras e trejeitos. Um gigantesco grupo de pessoas nas paragens terrenas não confia em ninguém. Muitos temem a traição, outros fogem da exploração. Há aqueles que detestam cooperar por entenderem que tudo deve ser de obrigação do governo, enquanto que vários efetivamente desejam tirar proveito dos demais sem desenvolver qualquer esforço. Desconfiança sobre desconfiança, medo de ser extorquido, abusado, medo de sofrer. Enquanto se apresenta como passarela de exibicionismos ou demonstrações de poder dos mais variados tipos, sem que o espírito da luz inspire os pensamentos e os sentimentos, as relações sociais não passarão de ensejo de perturbações e de desconfianças.
No conjunto de relações sociais de superfície, onde cada um tem oferecido o que armazenou em si, egoísmo, esperteza, medo ou covardia, ao lado de limitada e transparente honestidade, embora as massas sociais cresçam, a tendência será a ampliação do vazio interior, até que as amizades verdadeiras consigam triunfar desse arremedo de vida social. Bom, cada um de nós tem aí o seu dia, né? Vinculado a uma determinada rotina. E eu posso dizer exatamente essas palavras, né? Que a querida Benedita Maria nos traz aqui do relacionamentos sociais e atualidade. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de metrô, que é um enorme avanço, né, no transporte público, né? Boa parte das pessoas em São Paulo, eu ouvi de pessoas de vários locais do Brasil, escada rolante. Você não precisa mexer um músculo, você sobe na escada rolante embaixo e chega em cima. O peixe pega em cima e desce embaixo e vai parado. O pessoal de outros estados do Brasil falou: Pô, São Paulo é o único lugar que o pessoal caminha na escada rolante. Que pressa é essa? Onde que esse povo quer chegar, né? Só que agora tem uma inovação. Tem dois lados, que é uma coisa correta. Quer dizer, quem está querendo ficar parado na escada rolante, fica à direita. Sai do vagão do metrô, vai pegar escada rolante. À direita você está parado. À esquerda você deixa livre para o pessoal passar. Lindo isso. Na teoria, pode funcionar bem na Alemanha, na Holanda, na China, no Japão. Aqui não funciona. Por quê? Fica uma fila para ficar do lado direito da escada rolante e não deixa quem quer subir pelo lado esquerdo, fica aquele bolo. Isso multiplica por centenas de pessoas em cada vagão que chega, é impressionante, né? Outra coisa, falo agora do ponto de vista de idoso, né? Não que eu faça uso, mas muita gente insiste. Ô, faz favor, senta aqui, cabelinho branco, careca, barriguinha. Maravilha, né? Tive que esperar 60 anos na vida para alguém me oferecer lugar, né? No metrô. Mas tem, de todas as pessoas, que não são todas, mas vamos dizer, uma proporção razoável, dos que oferecem lugar para sentar, é porque vai descer na próxima estação. Não é que está pensando no conforto do outro. Eu quero ficar em paz com a minha consciência. Eu ofereci o um lugar para o velhinho lá. Se ele não quis, problema dele. Mas ela não mexeu na zona de conforto. Ela ia levantar porque ela ia descer na próxima, de qualquer maneira. Só fez a questão de, ou senta aqui, senhor, ou senhora, né? Mas para ficar em paz com a própria consciência. Então, esse negócio de a gente jogar para a torcida, a gente iludir a própria consciência, é um enorme alçapão para a gente tropeçar e se permitir algemar na vaidade, no egoísmo, no orgulho, nos relacionamentos que a gente tem a cada dia. Por exemplo, conversar com as pessoas sem olhar no olho. Você só percebe o que está indo naquela alma quando você olha no olho. Às vezes você não olha no olho do outro porque o outro não olha no teu olho, né? O que você está tentando esconder? Então, é um monte de reflexões aí importantes, né? Que esse texto da querida Benedita Maria nos desperta. Agora aqui, o capítulo 1.3, não use mal o progresso. A cada novo invento ou descoberta que facilite a nossa vida no mundo corporal, nos tornamos mais devedores dos poderes que governam nossa evolução. Cada utensílio doméstico e cada meio de transporte mais seguro e rápido que surgem, os meios de comunicação cada vez mais extasiantes, bem como cada sistema social que nos favoreça a existência com menores esforços, tudo passamos a dever ao nosso Criador, que nos vai auxiliando por meio de seus empreendedores celestiais aqui na Terra. Quando já conseguimos ter olhos para compreender essa fabulosa ajuda divina, nos cabe a indagação quanto ao que estamos realizando de efetivamente bom e digno com as regalias da obséquia da divindade. Quantas horas já podemos utilizar para ler um bom livro ou fazer um curso útil para a vida? Quantas horas poderíamos oferecer para um serviço voluntário junto à orfandade, à velhice, ao enfermo, ao interno penal? Quanta sombra
que embrutece a mente humana poderia ser batida pela luz da alfabetização, que pudesse contar conosco como seus agentes? Seria muito bom para nós próprios se não usássemos mal os progressos que chegaram ao mundo. Sob os cascos de afligente egoísmo, temos seguido o mundo afora, transformando eletricidade em armas, substâncias químicas em venenos, as mídias eletrônicas em meios de disseminação do crime e da pornografia, a energia atômica em bombas, as relações políticas em dominação e guerras, com louváveis exceções. Pobres de nós, civilizados. Que pena. Olha, isso aqui foi escrito em 2008 e parece que foi escrito hoje à tarde. Olha o quanto que de 2008 para cá a parte da eletrônica digital se desenvolveu, os confortos, tudo isso. Parece que a Benedita Maria escreveu isso hoje, depois do almoço, né? Quanto que a espiritualidade está na nossa vanguarda. E o quanto de pouco tempo ou de pouca atenção a gente dispensa a espiritualidade. Eles estão aí. Poxa vida, eu me lembro, 1980, 1981, tudo que já está acontecendo faz 10 anos foi avisado pela espiritualidade em 1980. Sorte que eu tenho escrito algumas coisas e gravado outras, né? E a gente lembra. Mas a espiritualidade está sempre tentando nos ajudar. E a gente não dá bola, a gente quer consultar muitas vezes a espiritualidade para saber se vai chover, como é que vai ser o número da Mega Sena. Não dá para ser medíocre com quem é tão elevado, tá tão mais alto que nós, né? Agora vamos aqui no capítulo 27. Os velhos pais como fardo. Essa aqui, fortíssima, hein? Vamos ver o que ela nos diz. Em virtude de sermos criaturas ainda complicadas, em razão de conduzirmos muitas nódoas no campo dos sentimentos, de havermos deixado muitos transtornos espalhados nas vidas de muita gente, é bem provável que estivéssemos presos a atividades perturbadoras para nós e para os outros, ampliando o nosso infortúnio. Foram nossos genitores que nos proporcionaram um corpo abençoado, instrumento de trabalho para o nosso progresso, bem como um lar, rico ou não, a fim de que hoje ostentemos no mundo a inteligência, os títulos, os valores econômicos e tudo mais que nos obsequia a existência. Pensando em tudo isso, louve seus pais. Tenham sido eles pobres ou abastados, tenham lhe dado facilidades ou posto nos campos de trabalho desde cedo. Cuide deles, agora, quando estão velhos, alquebrados, frágeis ou doentes. Não os trate como se fossem fardos a impedir o livre uso da vida expansiva ou descomprometida que desejaria levar. Faça o possível para não os atirar nos tristes quartinhos dos fundos de casa, aonde ninguém vai. Não se furte a alegria de apresentá-los aos seus amigos e às suas visitas. Ouça o que eles tenham a lhe dizer. Não faça de conta que não os escutou quando estejam em condições para isso. Leve-os para as refeições à mesa com você. Retribua, assim, uma parcela pequena do muito recebido por seus genitores anos atrás. Seus velhos pais também são suas preciosas joias. Deles você dará conta ao Pai do céu, como se todos os valores que ele lhe outorgou no mundo. Guarde-os no estojo do seu carinho mais doce, porque agora, no declinar do corpo, são eles que carecem dos teus braços. É claro que isso não é para todo mundo, mas cada um que ouviu essas palavras agora da querida Benedita Maria conhece gente que escorrega por esses lados aí, né? E aí é que está, é a luz de Jesus, né? Que deve se fazer no coração de cada um, para que a gente tenha
pelos nossos mais próximos o mesmo sentimento solidário, fraterno, que a gente aprende a ter com todo mundo através do Evangelho. Né? E agora, só para concluir, lá no 45, influências espirituais. Uma vez que somos seres espirituais mergulhados no imensurável oceano da vida, onde igualmente se encontram outros indivíduos com possibilidades e características semelhantes às nossas, é possível pensar que é fácil exercermos influências recíprocas. Como todos somos espíritos encarnados num corpo carnal, quando na Terra, ou num corpo composto por fluidos, quando no mundo dos espíritos, não será demais pensar que sofremos influências uns dos outros, em virtude do poder que cada um tem de pensar, seja emitindo ou seja recolhendo pensamentos. Por causa da realidade desses acontecimentos que se dão mente a mente, é que um espírito pode interagir com outro, captar os pensamentos do outro, seja de modo leve e sutil, seja de maneira intensa e densa. Bem se vê que o indivíduo que desenvolve em si hábitos nobres e que realiza ações felizes exercerá sobre os outros seres inferências positivas, capazes de ensejar vida, amor e paz à sua volta. O que não será possível por parte de quem cultiva projetos sombrios e práticas espúrias, pois essas nascem do egoísmo, que engendra orgulho, vaidade, inveja e ódio, que promovem danos incontáveis à economia da alma. Quem aprendeu a vitalizar os comandos do Cristo na esfera humana em que vive, exerce benigna influência sobre tudo e sobre todos. E os que atuam contrariamente aos interesses do Mestre Jesus não conseguem outro tipo de influenciação que não seja a influenciação negativa. Não está aí bem explicado, rapidamente, né? Quer dizer, a gente, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente escolhe, temos afinidades. Semelhante atrai semelhante. Então, daí a importância da gente não dispensar, em momento algum, as leituras edificantes, a prece, a pacificação do nosso coração e, antes de tudo isso, que intensifiquemos os nossos esforços aí na direção do autocontrole, porque segurar os cavalinhos dentro do próprio coração é melhor a gente fazer antes que alguma coisa de fora venha forçar a gente a fazer. Pessoal, falei demais, mas acho que para primeira reunião aqui do querido Raul Teixeira não dava para ser diferente. Fizemos 5 minutos de hora extra hoje, né? Mas está tudo certo. Então vai aqui o meu abraço, né? Para os companheiros de categoria, né? Tem pais e tem pães, né? Tem mãe que é pai e tem pai e que é mãe, muitas vezes junto. Então, que a paz esteja no coração de cada um nesse dia dedicado aí. E não esqueçamos, né, de mandar aquele baita like para o nosso Pai do Céu, né? Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um. Ó, coraçãozinho pra caramba. O do Hugão aí sempre ganha de mim aqui, ó. Agora é com zoom. O meu tem zoom, o do Hugo não tem. Fiquem com Deus. Valeu, Bom final de Paulão. semana.